mesmo depois que a gente terminar o isolamento, continuar fazendo Vai ser até em... via Zoom. Pelo menos Estamos para no uma parte das Facebook. pessoas, né? Pelo menos para uma parte das pessoas. O cara às vezes não pode estar ali, está em outro lugar, tem uma. Assim, é muito legal. Eu preciso dizer. Outro dia a gente fez um happy hour, um vinhozinho, batendo papo do grupo que a gente tem. O Alessandro, Começou? Rodrigo. Muito legal. Tá? No próximo eu quero participar também, hein? Pode começar. Tá bom. O que quer dizer Pode isso? começar. Pode? É isso? Eu tenho que dar uma boa noite, é isso? Posso? Bom, boa noite. Meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou oncologista clínico, sou diretor aqui do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e estou aqui junto com o Dr. Alexandre Cunha, nosso infectologista, e o Dr. Matheus Mourão, cardiologista, coordenador do UTI, para a gente conversar um pouco sobre temas relacionados ao Covid e tentar explicar da forma menos técnica possível como que a gente mantém os cuidados à saúde através da estrutura nossa de atendimento à saúde dentro de uma cena diferente como essa que a gente está vendo hoje, além de tentar também discutir coisas do panorama da disseminação da doença nas cidades onde a gente trabalha no Brasil e o impacto na vida de vocês. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Bom, veja, vou começar um pouquinho pelo Alexandre. Explica para a gente um pouquinho como que é o processo de infecção. O que a gente sabe sobre infecção do novo coronavírus? Como que as pessoas pegam o coronavírus sabidamente? Que tipo de... O que a gente tem informação a respeito disso? Alguma outra forma de contaminação que a gente ainda não entendeu que pode ser ainda adicionada? Conta um pouquinho disso. Bom, se é um vírus novo, né? A gente está aprendendo com a pandemia em movimento. Do que a gente sabe, as certezas que a gente tem, que não são muitas ainda, são que as duas formas mais importantes de infecção é a infecção pessoa a pessoa por gotículas, por perdigotos, gotículas de saliva, que podem ser expelidas na tosse ou na fala, e também por superfícies. Essas superfícies, muitas vezes, são contaminadas com gotículas de outras pessoas que tinham a doença, e é a pessoa, ao encostar a mão nessa superfície, levar a mão à boca, olhos, nariz, pode acabar entrando em contato com o vírus. Esse vírus vai para o trato respiratório e, diferente do resfriado comum, essa é uma doença de vias respiratórias inferiores. Então, é uma doença que pega muito pulmão. Não é só o resfriadinho. A gente vê pouca coriza que a gente vê no resfriado, nariz escorrendo, e nessa a gente vê muita tosse seca, falta de ar, causando uma pneumonia. Tem coisas curiosas que a gente ainda tem dúvidas sobre a difusão em aerosol, por exemplo. Perguntam, questão da mídia também, fica no ar. Se eu entrei no elevador e alguém tossiu lá dentro e tinha tossido com Covid. Parece que não há tanta importância desse mecanismo, que é o mecanismo de aerosol para transmissão. Já foi detectado vírus no ar, mas esse vírus não foi cultivável. Então, era um vírus que parece que não era viável. E talvez não seja viável para infecção. Outro ponto interessante é em fezes. Foram isoladas altas cargas virais nas fezes, isso é uma preocupação para os pediatras, por exemplo, só que nenhuma vez foi conseguido um vírus viável, de novo, um vírus infectante. Então, parece que as partículas virais infectantes vêm do trato respiratório, principalmente gotículas de saliva, e a transmissão é por tosse, por fala e toque de superfícies contaminadas mesmo. Você diria que, assim, veja, naturalmente, sem base numa evidência, se não tiver teu melhor palpite, você diria que a maior parte dos casos são transmitidos por tosse, por espirro, por perdigoto mesmo, ou por superfície contaminada? Talvez meio a meio, não sei, mas é muito chute, é muito difícil saber, né? Porque as pessoas circulam, as pessoas se abraçam, as pessoas falam, as pessoas tocam, cumprimentam dando as mãos. Então, a gente não vai ter essa resposta, é muito difícil através de estudos epidemiológicos a gente conseguir esse tipo de informação. Não dá para te dizer isso, não. A minha impressão é que hoje as pessoas estão se tocando muito menos. E as pessoas estão usando máscaras, então, assim, a minha impressão é que essa questão da transmissão gotícula pessoa a pessoa direta, ela deve ter sido em algum grau mitigada quando a gente abre. Agora, Sim. A superfície, para mim, persiste como uma coisa menos óbvia. Você pega numa coisa, pega no nariz, pega e outro dia eu vi alguém falando que eu não conheço esse dado, você pode me explicar, Matheus, se você souber, que quando você passa a mão no nariz, aproximadamente entre 20 e 30 vezes por hora. Esse é um número que eu... É um hábito bastante comum. Eu concordo com você que no início da epidemia, a transmissão por tosse e por fala devia ser bem mais comum. Agora, com distanciamento, talvez em superfícies inanimadas, seja mais relevante, sim, nesse segundo momento que a gente está vivendo de distanciamento. E
Então, assim, a questão da máscara deve ter um impacto significativo aí no número de pacientes contaminados. Isso parece uma medida decente mesmo para a população geral. É isso, né? Sim, é importante a população entender que a máscara protege a comunidade, na verdade, né? No início havia até uma recomendação e as pessoas têm que entender que durante a epidemia as recomendações vão mudando mesmo, né? Que as pessoas mudaram de ideia porque as pessoas foram aprendendo. E tinha uma recomendação de não usar máscara, exceto sintomáticos, na população geral. Depois, novas evidências foram surgindo, mostrando que a máscara é importante para não disseminar essas gotículas no ambiente. É muito menos isso do que proteger a pessoa, né? A pessoa está protegida, como você falou, distanciamento social protege adequadamente e as superfícies, muitas vezes ajeitando a máscara, você pode até contaminar, mexendo na máscara várias vezes a face. Então a higiene de mãos continua sendo fundamental, mas a máscara é uma medida importante para impedir a disseminação das gotículas no ambiente, não diretamente para outra pessoa, mas para superfícies inanimadas que as pessoas possam tocar. Alexandre, tem uma pergunta aqui da internet que diz o seguinte, é do Paulo Vaz, pergunta pelo Facebook. Ele gostaria de saber a real chance de se pegar o vírus através de superfícies contaminadas, como você já falou, como embalagens de supermercado, frutas e verduras de feiras. Tenho feito o protocolo de higienizar tudo, tanto os alimentos, deixando imerso em solução com água mais cândida, e ele fala que é exaustivo. Isso é realmente necessário? O vírus realmente permanece viável se alguém contaminado falar ou tossir sobre as embalagens nos supermercados ou nos alimentos? Então, ele aparentemente está cansado de ter que limpar tudo que chega na casa dele, e de fato é uma coisa a mais para a gente fazer na vida. Responde se isso é necessário e se ele está limpando de maneira correta, se a cândida. Eu não acho que seja necessário higienizar todas as sacolas que chegam com a entrega de comida, as embalagens, por exemplo, porque você vai tocar aquela superfície e vai higienizar a sua mão. Então, desde que você manipule a embalagem que chega no delivery, e aí, isso, joga no lixo, higieniza a mão. Então, o que não pode é ficar tocando as embalagens e ficar tocando na mão, porque sim, elas podem estar contaminadas com a mão do entregador, por exemplo. Já no caso que ele falou de frutas e verduras, é uma medida bastante salutar, inclusive fora de tempos de pandemia, né? A higienização com hipoclorito evita várias outras doenças infecciosas e a gente recomenda que esse procedimento seja mantido fora de tempos de pandemia. Então, acho que os alimentos faz sentido, porque os alimentos vão ser ingeridos. Agora, as embalagens onde vêm esses alimentos, não acho que precisa fazer higienização de todas as latas antes de colocar na despensa. Eu acho que é muito mais razoável você higienizar as mãos, que é quem vai transmitir o vírus para você. Matheus, tem uma pergunta que eu acho que vocês dois podem responder. A Ana Maria pergunta o seguinte, que sabemos que quando a falta de ar aparece, o pulmão já está comprometido. Ela coloca dessa forma. O que fazer para evitar quadros mais difíceis de serem tratados? Jovens estão morrendo sem comorbidades. Vocês querem comentar um pouco sobre... Acho que é importante dar um pouco de estatística de qual que é a mortalidade em jovens. É lógico que algum jovem morre, mas qual que é o número para isso? Quanto os jovens, dos quais eu já não me incluo mais tanto assim, tem que estar com medo? A gente já até discutiu isso recentemente, né, Alexandre? O que a gente sabe é que é uma doença que as formas mais graves acometem principalmente a população mais idosa, mas isso não significa que a população de adultos jovens está 100% protegida. E como proporcionalmente essa população é maior na nossa comunidade dos mais jovens, a gente ainda tem uma proporção de idosos menor. Quando a gente coloca isso na balança, acabam aparecendo mais jovens por eles serem maioria do que os idosos. Então, acho que é por isso que a gente acaba vendo aí uma certa proporção de pessoas jovens e sem comorbidades comprometidas. Com relação à falta de ar, ela aparece sim quando tem comprometimento do pulmão, e é uma doença que acomete principalmente a via aérea inferior, os pulmões, como a gente já falou, mas a falta de ar também pode acontecer se tiver comprometimento de via aérea superior, né? Inclusive do nariz, os sintomas de resfriado, o
os próprios brônquios, traqueia, toda a parte da via aérea pode estar comprometida nesses casos. E aí a gente vai fazer uma avaliação da gravidade disso com relação à funcionalidade da via aérea, o quanto que ela consegue oxigenar o sangue do corpo. E aí, a partir do momento em que isso está comprometido, a gente precisa de um tratamento mais intensivo. Veja, essa questão dos jovens eu acho que é muito interessante falar, né? A questão é que essa é uma doença, eu tenho falado isso de uma maneira, no consultório eu não sou especialista em Covid, então os dois que são, mas a minha leitura é que esse é um vírus que tem uma morbidade, uma mortalidade respeitável, a chance de adoecer alguém é respeitável, mas que não é imenso. O problema é que todo mundo é índio para isso. A gente não tem imunidade nenhuma, então se 0,5% das pessoas adoecerem severamente, é 0,5% de um número muito grande de pessoas. Então, 0,5% de 10 mil são 50 pessoas severamente doentes. Então, se for 0,5% a mortalidade em jovens, são 50 pessoas. Isso é dramático. É um avião que cai a cada 10 mil pessoas. Mas por conta é uma proporção relativamente pequena, mas são números muito importantes porque todo mundo está suscetível. Não é assim, olha, é um número pequeno de pessoas suscetíveis. Não, é um número muito grande. Assim, ninguém estimula os jovens a irem pegar coronavírus. Pelo amor de Deus. Os jovens precisam se proteger por eles e pelas famílias deles. Então, agora, o que a gente gosta de dizer é que quando um jovem adquire a infecção, ele vai melhor. Isso é inequívoco. Agora, se o número de jovens que pega é muito grande, naturalmente, mesmo numa proporção melhor, eles vão pegar vão ter, a gente vai ter uma mortalidade expressiva. E, de fato, um jovem chama a morte de um jovem por uma infecção desse tipo chama muita atenção. Nos agride muito. A gente teve um caso muito grave de um colega jovem aqui que, felizmente, saiu, se recuperou e está em casa. Mas a gente consegue entender a dimensão pessoal disso, como é grande a partir desse caso que a gente teve aqui, que é um dos casos que se recuperou aqui dentro do hospital. Então, quando a gente fala do jovem, não é que a gente está falando que não é importante, é super importante e deve se prevenir igual. E o jovem, Gustavo, tem uma questão, além dessa questão de morrer jovens, é o que você falou mesmo, muita gente pegando, mesmo que morra 0,1%, o numerador é grande, né? Se tiver um denominador muito grande. Mas se o jovem nessa pandemia em especial, ele tem uma função importante, que é a função de colapsar o sistema de saúde. Porque o jovem pode não morrer, o jovem pode evoluir bem, mas muitos vão precisar de internação. E como os jovens que circulam, os jovens que estão nas atividades essenciais, que não podem ficar isolados, se eles forem todos para a rua e pegarem a doença ao mesmo tempo, os leitos de hospital vão ser ocupados por jovens, que vão sair eventualmente, vão ser bem tratados, a grande maioria deles vão se recuperar, só que o que vai acontecer é que os idosos que vão estar em casa, bem isoladinhos, vão continuar tendo seus problemas de saúde. E o que a gente está vendo em Nova York, por exemplo, agora, ou no Amazonas, é excesso de mortalidade por causas não relacionadas à Covid. Porque essas pessoas não encontram assistência médica, porque os jovens, aquele que vai ter uma doença relativamente branda, ocuparam o leito do idoso que teve um infarto em casa, não relacionado à Covid, ou que caiu no banheiro e quebrou o fêmur e precisa ser internado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de que a doença é benigna para jovens, o que é verdade, mas é que os jovens são suficientes para fazer colapsar o sistema de saúde e aumentar a mortalidade por todas as causas. Isso aconteceu em todo lugar onde colapsou. Nova York, Itália, Espanha, França. Se a gente deixar acontecer aqui, a gente corre o risco de ir pelo mesmo caminho. A minha impressão é que a gente aprendeu uma coisa com essa pandemia que a gente já podia ter aprendido antes, é que a pessoa que está gripada com sintomas iniciais de gripe não precisa ir no pronto-socorro. Todo mundo aprendeu isso. E esse aprendizado, se ele ficar para os próximos, para frente, ele vai ajudar bastante os sistemas de saúde. Por outro lado, aparentemente, aí é um pouco daquela... tem gente evitando o sistema de saúde com sintomas relevantes. E aí é onde começa a aparecer gente que morre de infarto porque chega atrasado, gente com apendicite há 3 dias. Nesse sentido, eu queria que vocês dois comentassem qual que é a chance de alguém pegar a Covid no hospital, porque esse é um medo que os pacientes têm. O risco é alto. Eu conheço os números daqui do hospital, depois eu posso dividir com vocês. Mas eu queria saber qual que é o risco que um paciente corre de pegar Covid dentro do hospital. Esse risco é um risco relevante. Ele deve evitar fazer uma cirurgia necessária. Eu acho que ninguém vai fazer uma cirurgia menor por um desconforto, mas uma cirurgia de câncer,
cirurgia cardíaca, uma cirurgia neurológica, isso deve... Há segurança para se fazer isso? Essa eu acho que é importante a gente conversar. Isso aí é um bom ponto, Gustavo. Então, assim, a gente tem que pensar nos hospitais que estão bem estruturados, como é o caso do nosso hospital e de vários outros hospitais que estruturaram com as comissões de controle de infecção fluxos adequados. Então, a chance de você contrair Covid no pronto-socorro ou na internação no hospital é muito, muito baixa. Talvez menor do que na comunidade, circulando no supermercado quando as coisas reabrirem ou no shopping. Porque os hospitais, eles têm todo um fluxo próprio para os suspeitos de doença respiratória, seja Covid, seja influenza, para esses suspeitos serem segregados. Tem rotas separadas, tem um fluxo, eles são atendidos de maneira a não ficarem agregados na mesma sala, eles passam por uma triagem rápida e vão para um fluxo onde eles são relativamente segregados. Então, a chance de acontecer uma infecção dentro do hospital é baixa. No hospital tem as medidas, máscara, todos usam máscara, os profissionais, os pacientes. Então, não vale a pena, quem realmente precisa ir para o hospital, adiar a ida no hospital por medo de pegar Covid, porque o risco de você ter um problema por causa do problema que você adiou é muito maior do que você contrair Covid e ter problema. A gente está vendo isso acontecer em vários lugares. Pessoas chegando muito tarde no hospital, com medo da Covid hospitalar, e ficando ruins e chegando com mais problemas de saúde. Você está coberto de razão, a chance é muito baixa dentro do hospital. Inclusive, profissionais de saúde, a gente vê que muitos profissionais não contraíram Covid no hospital, contraíram Covid fora do hospital, viajando. A gente tem experiências, a grande maioria dos profissionais que a gente conhece contraíram fora do hospital, porque no hospital a gente tem uma série de medidas que evitam esse contágio. Os nossos dados aqui de Brasília, acho que são 12 profissionais de saúde contaminados dentro de uma massa de pessoas de 1.000. Então, é um número muito modesto. E desses 12, a gente tinha 2 que a gente acha que contraíram de um paciente, e essa é a visão que a gente tem, e os outros 10 profissionais de saúde são claramente mapeados como contaminações externas. Então, assim, isso é muito chamativo de que, de fato, os profissionais de saúde estão bem protegidos. E a transmissão interna para paciente aqui dentro ainda não foi reportada. Dos perto de 40 casos que a gente teve, aliás, com mortalidade 0, e depois a gente vai comentar por que a gente acha que isso acontece, e não é por causa de nenhum medicamento, pelo menos na minha opinião, deixa o Alexandre falar e o Matheus falar, mas a gente conseguiu preservar os pacientes que procuraram o hospital de infecção. Longe da gente de querer banalizar vir no hospital. Isso deve ser algo muito pensado, preferencialmente comunicado com um médico que você acompanhe já antes, se você não tiver um médico que de fato tem que ir ao pronto-socorro, mas a gente tem que tomar muito cuidado, posto que isso está se arrastando mais do que se previa no início, a impressão que dá é que vai relativamente longe ainda algum tipo de infecção, para não adiar muito coisas que podem machucar no futuro. Matheus, algum ponto? Não, eu acho que é isso mesmo. Tanto no nosso pronto-socorro quanto na UTI, os fluxos para os pacientes com suspeita ou, inclusive, os confirmados para COVID, para infecção pelo coronavírus, eles estão bem separados, tanto de leitos, quanto de estrutura física, quanto da equipe assistencial. Então, realmente, esse esforço que a gente fez para poder fazer essa separação está realmente surtindo o efeito no sentido de evitar esse tipo de contaminação intra-hospitalar. A mensagem é seguro vir para o hospital, precisa calcular se é necessário. E aí, assim, o ideal é que você tenha alguém para te ajudar nesse cálculo, um médico que você confie. Se não tiver, procure o hospital e que o profissional que estiver lá vai te ajudar nesse. Eu tenho uma pergunta interessante aqui da Cecília Ishikawa. Alguma relação de Covid com AVCs, tromboses, doenças hematológicas? Essa é a pergunta dela. Matheus, Alexandre. Isso aí é do dia, né? Isso é a novidade do dia. De ontem para hoje só se fala nisso, né? Existem algumas publicações, na verdade, pré-publicações, que a gente está vivendo a era da pré-publicação, que em Nova York foram descritos 5 casos de AVC-H em pacientes jovens. A Sociedade de Neurologia está muito empenhada em estudar isso. A gente ainda não sabe se isso é só uma concomitância de 2 doenças relativamente comuns. Em Nova York, a gente estava quase 300 mil casos de AVC, de Covid,
E aí, AVC acontece. A chance de acontecer o AVC em alguém com Covid, tendo 300 mil casos de Covid, é razoável. Então, quando se descreve 5 casos, precisa a gente ver a relevância estatística disso. É verdade que na Covid a gente pode ter alguns fenômenos hematológicos, basicamente de trombose, mas não está clara para mim essa relação. A gente sabe que para outras doenças virais, a gente tem isso bem documentado. Herpes zoster é um exemplo clássico. O paciente pós-herpes zoster, no ano seguinte, aumenta em muitas vezes a chance de ter um AVC, por ativação imunológica, por fenômenos diversos. Isso é conhecido para outros vírus. Está menos conhecido para Covid, mas nem de longe, mas nada de longe, esse é o problema da Covid. O problema da Covid é pneumonia. O problema da Covid é insuficiência respiratória grave. O que mata na Covid, 99,9% dos pacientes ficam graves, não é dor abdominal, não é adenite mesentérica, não é AVC, não são as lesões dermatológicas que podem acontecer. A Covid grave se caracteriza por pneumonia e insuficiência respiratória. Esses outros fenômenos periféricos podem acontecer, mas podem acontecer no número limitado de casos. A gente tem Guillain-Barré pós-influenza, pós-gripe. Bastante documentado na literatura. Mas ninguém fica com medo de pegar gripe por causa do Guillain-Barré. É por causa da pneumonia. Pode ser, o dado é muito novo, mas a gente não tem uma correlação ainda bem estabelecida em termos de literatura. Tem descrição de caso que pode ser uma associação fortuita, não causal. Acho que tem uma pergunta interessante aqui, mas deixa eu fazer outra. Eu vou juntar aqui 3 perguntas e perguntar. Veja, a gente tem uma mortalidade baixa aqui no Sírio-Libanês de Brasília, em São Paulo, e em alguns hospitais do Brasil que reportam isso, que tem boa estrutura reconhecida, há uma mortalidade baixa. Isso bate também com alguns outros lugares do mundo que tem uma mortalidade mais baixa que os outros. O que você acha, Alexandre e Matheus, que explica uma mortalidade baixa ou muito baixa numa doença como essa? E depois eu queria que vocês se preparassem um pouquinho para falar de tratamentos. Tem gente perguntando aqui de novo de cloroquina, de protocolos, de plasma e etc. E queria um pouco da postura da gente, tanto de pesquisa quanto da prática clínica quanto a isso. Mas começa explicando por que você acha que a mortalidade nossa especificamente é baixa e naturalmente, alguns lugares no mundo também tem uma índice de mortalidade muito baixa. Vamos dividir assim, eu vou falar o que não fazer e o Matheus vai falar o que fazer. Combinado. Tá bom? Assim, o segredo de salvar pacientes de Covid é assistência, né, Matheus? Sem dúvida. Qualidade de assistência. Então, o que faz a diferença no paciente do Covid é suporte assistencial. E o Matheus vai detalhar depois o que a gente pode fazer. As pessoas têm impressão assim, de que se a gente não der um remédio milagroso, a gente não está fazendo nada pelo paciente do Covid. E não tem nada mais falso do que isso. Tem muita coisa para fazer, coisas que a gente já sabia fazer antes de toda essa pandemia. O que a gente não deve fazer é embarcar em aventuras, em protocolos sem validação clínica, porque além deles não terem validação no sentido de que funciona, eles podem sim fazer mal. É uma ilusão a gente achar, depois a gente, em outras perguntas, a gente deve discutir a questão do cloroquina, que sempre vem, mas a gente pode ser cloroquina, ivermectina, nitazoxamida, tocilizumab, redemivir, qualquer remédio, a gente pode fazer efeito colateral que é grave nessa população. O argumento de que, mas essa medicação é bem tolerada, eu tenho um tio meu que toma há 30 anos, mas o seu tio não está com Covid, com inflamação no músculo cardíaco. Então, a doença que chama miocardite, que dá em 16% dos pacientes graves de UTI, e eu, pessoalmente, tive experiência que eu já tive um óbito, não aqui no hospital, em outro hospital, por miocardite. O pulmão estava bom, mas o coração estava tão inflamado pelo vírus, e esse é propenso à arritmia. Então, o argumento de que tal remédio não dá arritmia, minha avó que tem artrite reumatoide, não é um bom argumento para a gente chutar que esse remédio funciona num paciente de Covid. O que a gente não deve fazer é fazer medicação inadequada. A gente já viu vários desfechos ruins, apesar de ter gente que fala, não, 100% dos pacientes ficam bons, isso não é verdade para quem está na linha de frente. E o contrário, 99,9% dos pacientes que eu tratei não tomaram nada além de sintomáticos, 90% nem ficaram graves, não passaram nem perto do hospital, e aqui no nosso serviço, os pacientes não tratados com nenhum desses medicamentos experimentais evoluíram muito bem, a gente teve 0 óbito, 0. Só com os bons cuidados do Dr. Matheus e sua equipe lá na UTI. Então, não precisa de remédio milagroso. Não precisa. E, às vezes, remédio milagroso faz mais mal do que bem. Só desculpa, Matheus,
ninguém é contra nenhum tipo de remédio. A questão é que assim, a impressão que dá é que a grande maioria dos casos vai bem a despeito do não uso de nenhuma terapia específica. É exatamente isso. Se a gente tiver um remédio que ajude a internar menos gente, a adoecer menos gente, Amanhã, estamos prescrevendo. Amanhã. nós adoraríamos e estamos participando dos estudos para isso. Então, a gente está participando do estudo da cloroquina, que o Matheus vai falar, do plasma, tudo que tiver de protocolo aberto para estudar, tudo bem. A gente só tem um pouco de dificuldade de assumir que alguma coisa funciona antes de ter uma prova. E também de assumir que qualquer tipo de terapia é muito benigna ou completamente benigna, coisa que os anos de prática ensinam para a gente que não. Fala, Matheus, desculpa. O que dá para a gente essa oportunidade incrível de falar que a gente teve 0 óbitos no nosso hospital é justamente porque a gente conseguiu evitar que o sistema, que o serviço de saúde fosse estressado num limite que comprometesse a assistência. Então, a gente consegue manter assistência de muita qualidade para esses pacientes. Como eles são os pacientes que ficam muito graves, os que vão para a UTI, né? Eles demandam muito da equipe. Então, você precisa, além de ter estrutura, de ter leito, de ter ventilador no primeiro ponto, muito mais do que isso, você precisa ter equipe bem treinada para tratar esses casos. E eles evoluem com algumas síndromes que a gente já conhece, que a gente já trata há bastante tempo, que é a síndrome do desconforto respiratório, que são os distúrbios de coagulação. Então, a gente fazer o tratamento adequado para isso que está trazendo os bons resultados para a gente. Mas, de novo, se você não tiver equipe bem treinada e estrutura para essa equipe usar, além, é claro, dos equipamentos de proteção individual que tem disponível para proteger essa equipe, você não consegue trazer esses bons resultados que a gente está tendo. Então, em suma, paciente que vier para o hospital e tiver indicação de ser internado, vão ser discutidos com eles oportunidades de estudo clínico, de terapia nas quais ele queira participar de um estudo clínico e vai ser oferecido para ele o melhor suporte possível. E o que ele precisa saber é que o melhor suporte possível tem uma grande chance de dar certo sozinho, já. Com certeza. E isso é mérito, naturalmente, de estruturas, etc., mas também é mérito, como o Matheus falou, do sistema não estar estressado. O fato do sistema não estar estressado é mérito de quem ficou em casa e de quem não passou doença. Se todo mundo tivesse ido para a rua e, na verdade, se as autoridades não tivessem controlado o fluxo das pessoas, a gente ia estar... Certamente a gente teria mortalidade maior. Sim. Tanto em número de casos absolutos quanto em proporção. Porque a gente não consegue criar leitos de UTI com a mesma qualidade que a gente tem do dia para a noite. Compra respirador, compra. Mas não é igual. O respirador é igual, mas quem opera o respirador não está fazendo isso todo dia. Tem um nível de adaptação que quando você escala, você não consegue manter igual. Se for fazer o almoço que a minha esposa faz no domingo para 4 pessoas, é uma coisa. Fazer para 40 é outra coisa. Usando um exemplo muito simples. Então, escalar essas medidas não é exatamente uma coisa fácil para nós. Eu não sei se você leu, Gustavo, não sei se você leu hoje, a respeito disso, um texto que saiu no Correio Brasiliense, do Rodrigo Biondi e Alexandre Amaral, 2 intensivistas da Sociedade de Terapia Intensiva daqui. O texto é intitulado "O piano não se toca sozinho", que é essa história, assim, não adianta comprar um monte de ventilador de última tecnologia se você não tiver gente bem treinada para operar o ventilador. É muito melhor um ótimo intensivista com um ventilador razoável do que o melhor ventilador do mundo numa pessoa que não tem nenhuma experiência em terapia intensiva. Então é isso que você falou. A gente precisa de gente bem treinada e a gente não cria gente treinada de uma hora para outra. Comprar ventilador, você compra de uma hora para outra. Bem que agora está difícil, né? Porque tá uma concorrência mundial pelos ventiladores. Mas formar um intensivista são anos de prática que não dá para pôr eu ou você na UTI e achar que a gente vai entregar o mesmo cuidado que o Matheus entrega para os doentes. Então a grande diferença, eu falo, é qualidade de assistência, principalmente de pessoas, não só de estrutura, né? Intensivista, fisioterapeuta... Isso, equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar. Isso. E a outra coisa é que essas pessoas também precisam aprender a tocar junto. Né? Ainda tem isso, quer dizer, tem além de cada um precisar de 10 anos para ser formado, existe
a solidificação de um time que lida com esses pacientes, que fala mesmo a mesma língua, que fala rápido, que consegue se entender. A Graziela Nunes tem uma pergunta aqui que é: doutores, por gentileza, doutores são vocês. Desculpa pela pergunta, mas gostaria de saber se eu ficar totalmente isolada, seguindo a quarentena, durante os 14 dias e visitar os meus pais, hoje ambos acima de 70 anos, tem algum risco para eles? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido com uma certa frequência e já tem 2 meses que muitas pessoas estão isoladas, chega uma hora e fala: eu não tive contato com ninguém, então eu não tenho vírus, eu não posso ir e visitar os meus pais. É um belo ponto de discussão. Se a pessoa conseguir garantir que ela ficou 14 dias isolada mesmo, que ela não teve nenhum contato, não tem nenhuma chance dela ter contraído o vírus durante esses 14 dias de isolamento, eu acho bastante razoável, né? A gente tem que pensar, ainda questão pragmática, no ponto de vista humanístico, né? O idoso, isolado, 2, 3 meses, sem ver filho, sem ver neto, a depressão é uma doença muito grave nessa população. E, inclusive, pode ter aumento de casos de suicídio. Então, é importante que a gente faça um balanço das coisas. Mas é importante ter certeza que essa pessoa não foi infectada. Então, se ela conseguiu ficar 14 dias em isolamento completo, que é um período suficiente para aparecerem sintomas, ou mesmo se ela teve a forma assintomática, é suficiente para ela não estar mais excretando vírus. Porque ela pode ter tido antes, ter tido ali no 5º dia, mas 14 dias depois já teve, já passou, ela já não é mais infectante. É uma medida razoável, mas essa medida tem que ser uma medida pontual. Quando a gente fala em termos de saúde pública, a gente não recomenda isso, porque aí a pessoa dá aquela roubadinha, né? Ela fala que ficou completamente isolada, mas visitou um amigo, visitou 2, desceu um dia para dar uma corridinha. Então, individualmente, discuta com seu médico, se no seu caso isso é pertinente. Do ponto de vista de saúde pública, não dá para a gente recomendar isso. Falar: olha, todo mundo fica 14 dias em casa e vai visitar suas mães. Mas, caso a caso, dá para discutir. Até porque quando você faz isso de visitar, você já quebrou o isolamento e a partir daí você já estaria exposto a ter se contaminado novamente, né? Então... no caminho, né? Você tem que fazer uma higiene de mãos muito cautelosa. Você passa no elevador, pega na maçaneta, você entra no carro, entra no aplicativo, que você for. Então, mesmo de máscara. Então, tem uma chance pequena, mas 100% é difícil. Caso a caso, de novo, sua mãe está muito deprimida, chorando em casa, está sem comer há 3 dias, o risco dessa situação fazer mais mal do que ela é muito maior do que você levar coronavírus para ela. Mas tem que ser cada caso. Tem idoso que fala: não, tô ótimo, não vem aqui não quero nem te ver. Só quero te ver quando passar a pandemia. Nesse caso, não insista e não vá. O isolamento antes da pandemia já é um problema para muitos idosos, né? Então, assim, certamente a gente vai mais uma vez entender isso um pouco mais para frente, o quanto isso machucou algumas das pessoas, naturalmente com a melhor das intenções e no saldo geral vai ser positivo, mas que certamente está doendo em alguém tá. Alexandre, aproveitando um pouco disso que você falou e do Matheus, a mesma coisa, se querem comentar, tem gente perguntando aqui, mais de uma pessoa, se pode fazer exercício ao ar livre ou não. E teve bastante polêmica esses dias, o pessoal filmando uns aos outros, tá uma confusão miserável por isso. Pode ou não pode? O que pode? E se puder, quais os cuidados? Acho que é uma questão em aberto, mas do ponto de vista de transmissão, parece razoável. Saiu um estudo recente, ou um pré-estudo, né, como sempre, assim, mostrando que pessoas correndo podem espalhar partículas perdigoto até 10 metros na corrida, na sudorese, ninguém vai correr de máscara porque é difícil. Então tem toda essa questão, mas é uma questão teórica. Me parece que ao ar livre, com um distanciamento razoável entre uma pessoa e outra, de novo, a gente tem que pesar o risco-benefício das coisas, né? O risco me parece muito baixo e o benefício da pessoa sair um pouco do confinamento, respirar um pouco de ar, fazer um pouco de atividade física, um benefício mental até, me parece razoável. O que não é razoável é a aglomeração, né? Os parques foram fechados porque as pessoas corriam todas juntas, ou academias de ginástica, aí não dá para fazer. Jogar futebol, que a gente está com a saudade, né, Gustavo? Está com a saudade de jogar o nosso futebol, ou torcer para o nosso time, pelo menos, mas isso não dá para fazer, não dá para ir no estádio jogar bola. Mas, assim, correr em lugares abertos, distante de outras pessoas, não vejo que isso possa impactar sobremaneira a evolução da epidemia. Nosso time está invicto, né, Alexandre? Já tem uns 3 meses, né? A gente não perde, né? A gente não joga. Tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir ela aqui, que é uma pergunta interessante. Queria que você comentasse um pouco.
A pergunta da Luciana é a seguinte: meu filho teve leucemia e fez transplante no Sírio há 8 anos, hoje ele tem 9 anos, então deve estar curado. Essa criança faz parte do grupo de risco? E aí a outra coisa, assim, eu recebo muita pergunta dos meus pacientes oncológicos que eu não consigo responder na plenitude, eu queria ajuda aqui. O paciente, por exemplo, que eu tratei, que eu fiz quimioterapia 2, 3 anos atrás com um tumor sólido, que tem baixa, alguém que teve um tumor de cólon e fez quimio, e está sem evidência de doença, e a última quimio que fez faz 3 anos. Essa pessoa, ela parece mais com uma pessoa normal ou essa pessoa parece mais com uma pessoa imunossuprimida? A gente tem resposta? Eu tenho dito, olha, não é nem num canto nem no outro, muito provavelmente é mais para o lado do normal, mas começa respondendo da criança transplantada e depois responde o geral. Então, no geral, o que a gente tem que avaliar é o grau de imunossupressão de cada paciente. A gente, nessa pandemia, tem relatos bastante grandes na análise de pacientes com HIV, que muitos pacientes com HIV no mundo, né, perto de 40 milhões de pacientes com HIV, e a gente tem uma superposição dessas doenças. E a gente não viu pior prognóstico nos pacientes portadores de HIV que tivessem controlados a sua doença, portanto, não imunossuprimidos. Assim como o paciente que fez quimioterapia há muito tempo, está longe da imunossupressão, acho que ele se parece muito mais com uma pessoa normal. Já uma criança com transplante é uma questão um pouco mais delicada, né? Depende como está a imunidade dela pós-transplante. Eu, pelo princípio da precaução, teria um pouco mais de cuidado. Apesar disso tudo, não sabemos por que, para esse vírus em especial, parece que os quadros de imunossupressão clássicos que a gente tem, ou doenças que causam imunossupressão da reumatologia, ou da infectologia, ou da imuno, ou da oncologia, não são o principal alvo. Parece que coisas que a gente não percebia, como hipertensão, obesidade, ou idade avançada, ou doença cardíaca e pulmonar prévia, são bem mais relevantes do ponto de vista de acrescentar risco do que a imunossupressão. Então, a resposta para a criança, eu acho que sim, dá para classificar como grupo de risco, ter um cuidado redobrado, mas nem de longe eu categorizaria essa criança como do mesmo grupo de risco de um senhor de 80 anos com um problema pulmonar, com insuficiência cardíaca. Esse segundo, eu acho que o risco é bem mais substantivo. Matheus, duas perguntas para você. Obesidade é fator de risco? É real? E essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: anticoagulante para quem? Tá. Obesidade pode ser sim um fator de risco. A gente sabe que os pacientes que são obesos, eles têm um metabolismo diferente. São pacientes que eles possivelmente podem ser mais inflamados do que um paciente não obeso. Então, os pacientes críticos e obesos a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Então, quando eles ficam graves, eles podem ficar graves de forma que a inflamação do corpo contribua mais para o curso da doença. E com relação à anticoagulação, a gente não tem uma resposta assim exatamente definitiva para isso ainda, mas a gente está entendendo que é uma doença que cursa com uma maior chance de disparar a cascata de coagulação do organismo. Como a gente vê em outras inflamações que a gente chama de sepse, né, quando a inflamação atinge esses níveis de disparar o sistema imunológico do organismo como um todo. Então, para alguns pacientes em que a gente dosa marcadores que são marcadores que mostram para a gente que ele pode estar mais para o lado pró-coagulante, para o lado que a probabilidade de ter a coagulação tanto da microcirculatura do pulmão quanto dos vasos maiores do organismo é maior, a gente pode usar sim esses anticoagulantes, a gente tem usado na prática clínica, mas de novo, sem ter uma evidência definitiva de um estudo científico grande de que essa medida seja realmente efetiva, mas essa é a tendência atual do tratamento. Acho que é importante que isso é uma transmissão
o público em geral é que todo paciente grave que estiver internado no hospital vai estar em uso anticoagulante. Assim, é o que a gente já fazia, né? Paciente com muito risco de trombose anticoagulante. Isso é prática corrente. Se a gente escala um pouco mais, se a gente vai um pouco mais longe, esse é o ajuste que está sendo trabalhado. Mas em algum grau, o anticoagulante faz parte da prescrição desses pacientes. Sem dúvida. Alexandre, dois comentários aqui que eu acho que é interessante. Vacinas, gripe, pneumococo e etc. E a outra coisa que eu queria que você comentasse é que ontem a gente teve um caso, a gente teve alguns casos de dengue, né? A gente teve um surto de dengue junto. E ontem a gente teve um caso que veio os dois diagnósticos. Né? A gente teve um teste rápido para dengue positivo, você tinha dengue, teve inclusive um quadro de dengue hemorrágica, se recuperou e durante o quadro de recuperação apareceu um infiltradinho no pulmão, o pessoal, não, vamos isolar, ou colher um Covid positivo. O paciente tinha duas infecções virais ao mesmo tempo. Então, primeiro comenta a vacina e depois comenta a cena da dengue no Distrito Federal, no Brasil, fica à vontade, e com a infecção. Ótimo. Ontem até fiz um outro webinar que a gente discutiu essa questão. Se eu soubesse desse caso ontem, eu tinha mencionado ele lá, assim. Bom, sobre vacinas, assim, as vacinas para pneumonia, ou para pneumococo, ou para influenza, não tem nenhuma ação sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. Você não vai ter mais nem menos Covid-19 porque você foi vacinado para influenza, porque você pode parecer um absurdo, mas muita gente acha que tem uma proteção pelo menos parcial, são agentes diferentes. O que acontece é que, como o caso da dengue, você falou que tem as duas coisas, nada impede uma pessoa de pegar pneumonia bacteriana e Covid, influenza e Covid ao mesmo tempo. E aí o problema lá para o Matheus vai ser bem maior, lá na UTI, dele tratar a pessoa com a sepse bacteriana por pneumococo, que é um agente horroroso, e Covid. Então, essas vacinas estão indicadas, principalmente nessa população mais suscetível de doença grave, para evitar outras complicações. Basta uma. A gente já tem problema demais, a gente não quer somar mais problemas. Então, no idoso, principalmente, está indicado vacinação para influenza e para pneumonia, principalmente a pneumococo 13 valente, que é a vacina duradoura, a vacina conjugada, e para evitar complicação. Sobre a dengue, é muito curioso. Saíram uns estudos bem no início da pandemia, uns 2, 3 meses atrás, em Singapura, e o título do artigo é Reação Cruzada do exame de dengue com a sorologia para o SARS-CoV-2, né, para o coronavírus. E aí, logo que eu peguei esse artigo, eu falei, mas será que isso é reação cruzada? Porque lá tem um monte de dengue, será que os caras não pegaram dengue e pegaram o Covid? E me parece muito mais razoável pensar que a gente, numa coexistência de epidemias, com milhares de casos de cada um, que a gente vai ter um indivíduo como esse. Esse indivíduo que teve o NS1, que é o antígeno da dengue, o marcador de doença aguda, e depois uma PCR, que não tem jeito de ser reação cruzada, porque se fosse sorologia a gente ia ficar meio na dúvida, mas ele tem uma reação de PCR, que vê o próprio RNA, o material genético do vírus, ele teve as duas doenças. Então não dá para a gente falar que é falso positivo, que é uma reação cruzada, que deu positivo para a dengue, mas era outra doença. Isso pode acontecer, mas essa não pode ser a nossa primeira hipótese. Como a gente vai decidir? Clínica sempre soberana. O sujeito está lá, ele só tem tosse, falta de ar, mas não tem dor no corpo, não tem febrão, não tem dor de cabeça, vem exame positivo para dengue, isso provavelmente é um falso positivo, porque dengue não é uma doença muito óligo e assintomática. Quem já teve dengue sabe que o negócio é bravo. Agora o sujeito que... Duas vezes, não é agradável. Não é bom, né? Não é um passeio. A dor é algo notável. Assim. Eu lembro de uma dor atrás do olho. Assim, umas sensações relevantes que eu me recordo na vida. Você fica olhando para frente, você quer virar o pescoço. Quando você vira o olho, parece uma pontada, de fato, muito machuca. Não é um resfriadinho, como eu estou dizendo. Dengue é uma doença muito sintomática. Então, quadro clínico de dengue, exame de dengue é dengue. Se vier um exame para Covid, é Covid e dengue. A gente vai ter alguns casos assim. Certamente a gente vai ter algumas dezenas ou centenas de casos de co-infecção. Gabriel Cortez pergunta se o uso de luva rotineiramente é recomendado. As pessoas, além de usar máscara, se usar luva ajuda alguma coisa. Alexandre? Não, luva não. E esse eu acho que a gente não vai mudar de ideia, né? Porque na máscara, podem falar, você está falando para não usar, daqui a um mês está mandando usar, como aconteceu com a máscara, né? A máscara, alguma evidência razoável, tinha alguma lógica. Luva, acontece o contrário. A pessoa que usa luva
para não infectar as mãos em superfície, ela lava menos, porque a gente não fica lavando a mão de luva. A sensação de... E aí você vai levar a luva no rosto. Você vai ajeitar a máscara, você vai pegar nas coisas. Então, você vai acabar se infectando com a luva. Quando você não está de luva, você usa mais álcool gel, você lava mais a mão com água e sabão. Então, o uso rotineiro de luvas acaba diminuindo a higiene de mãos e aumentando a transmissão pelas mãos. Portanto, não está indicado. Isso aí é mais ou menos consenso até agora. Eu não conheço nenhuma entidade que recomende o uso de luvas para a população geral. Álcool gel ou água e sabão? Tanto faz. Quando tiver água e sabão, é melhor água e sabão. Economiza álcool gel, mas tanto faz. O vírus sai facilmente com qualquer um. Por isso a gente fala higiene de mãos, higiene pode ser lavando com água e sabão. Então, em casa, é muito melhor fazer água e sabão. Tem lá. E aí, quando estiver na rua, não vai ter água e sabão, estiver no carro, no supermercado, aí leva um potinho de álcool gel, mas tanto faz. O Paulo perguntou aqui qual que é a recomendação para que as pessoas procurem hospital com sintoma respiratório nessa época de gripe, ou seja, só se tiver falta de ar ou quais são as outras cenas que as pessoas devem procurar o pronto-socorro num quadro gripal? Matheus, fala isso aí. À vontade. Claro. Na verdade, a gente tem alguns sinais de alarme que chamam a atenção, que indicam que a pessoa tem que procurar o hospital. A falta de ar é o principal deles, sem dúvida. Se a pessoa tiver com sintomas leves de resfriado, de gripe, que são fraqueza, febre baixa, essas pessoas não têm indicação necessariamente de procurar um serviço de saúde. Agora, na medida em que a gente tem uma escalada, uma participação maior desses sintomas, uma febre muito alta, uma fraqueza que chama muita atenção, que a pessoa não consegue fazer as atividades diárias de forma rotineira, junto principalmente se ela tiver falta de ar, aí estaria indicado de procurar o serviço de saúde. Essa é uma... Você vê como é difícil, né? Eu perguntei para um especialista agora, a gente não consegue definir direito o que é sintoma leve. É fácil dizer os sintomas que são claramente relevantes. Alguém com falta de ar precisa ir para o hospital, ninguém vive sem ar, não dá. Né? Então, quem tem uma fraqueza que não consegue realizar as atividades do dia a dia, você não consegue sentar na mesa para comer, você não consegue tomar um banho e não se sentir super cansado, tem que ir no hospital. Sintomas persistentes, certo? Então, alguém que tem uma tosse persistente ou febre, mesmo que seja uma febre baixa, aí, definição de febre baixa é o quê? Entre 37,7 e 37,5, ou acima de 38, depois o Alexandre fala o que é alto ou baixo, mas se a febre é persistente, ou seja, se ela não está indo embora, se ela vem em dias consecutivos. E a outra coisa é na dúvida, quando você não souber caracterizar se o que você tem é algo muito suave ou não, você fala, não sei, alguém vai te responder. Então, assim, se você não se sentir seguro com as suas próprias explicações, peça para um médico te ver. Como médico, eu faço isso. Quando eu não estou seguro com as minhas próprias convicções como médico, eu peço para alguém me dar uma opinião. Alexandre, o que é febre alta? Então, febre é um dos sintomas. O que é febre alta também? Febre é um dos sintomas, mas o grau da febre não tem a ver com prognóstico necessariamente, né? Você pode ter um febrão de 39 e ter bom prognóstico, você pode estar com 37,5 e ser uma doença bem ruim. Um linfoma que está há vários dias com 37,5 não dá febre alta. Você pode ter um citomegalovírus, que é uma doença banal, que faz 41 de febre. O importante que você falou é a questão da percepção do estado geral. Se o sujeito não está conseguindo mais tomar banho e comer, passou muito da hora dele ir para o hospital. Então, é essa percepção de não estou bem, estou ruim. Falar, não, está tosse, está um pouquinho incômodo, mas estou tranquilo, aqui dá para ficar. Na dúvida, é melhor consultar um médico de sua confiança, né? Assim, pronto-socorro vai te dar essa resposta, mas é melhor se você tiver algum médico para te dar essa resposta, é melhor. Uma coisa que eu acho que ajudaria muito, talvez acho que o Matheus concorda, mas infelizmente não vai ser acessível a todo mundo, nos casos de Covid, é se as pessoas tivessem um oxímetro digital em casa, né? Alguém perguntou aqui se não se deveria ensinar as pessoas a usarem um oxímetro. E, assim, a gente tem feito isso em algum grau.
meus Eu pacientes. tenho feito muito nos meus pacientes ambulatoriais, assim, e são dezenas, talvez tenha passado de centena ambulatorial. A pessoa me liga, fala, fiz o exame, às vezes nem vejo o paciente, ela me ligou, eu estou aqui, mas estou relativamente bem. O que eu faço? Aí, em vez de prescrever um remédio, em vez de falar vá para o hospital, eu falo, compre um oxímetro e monitore. Se você estiver saturando bem, oxigenando bem os pulmões, não precisa. Muito bem, então, Gustavo, higienizando as mãos, um exemplo. Se você tiver... Se você tiver... Mais 5 vezes, assim, eu estou subindo para coçar o nariz, mas eu cocei o nariz 5 vezes aqui nessa meia hora que a gente está conversando. Se você estiver saturando muito bem, não precisa ir para o hospital. O que acontece, às vezes, que dispneia, falta de ar, é um sintoma um tanto quanto subjetivo. Eu já tive experiência, você já deve ter tido, o Matheus também, do paciente que fala, tá com falta de ar? Não, tô ótimo. Você conta a frequência respiratória, está em 20, 18, tranquilo. Aí quando você vai ver a saturação está em 90%, que para um paciente que não tem nada no pulmão antes, é muito ruim. Eu já tive algumas experiências com influenza há muitos anos atrás e agora com Covid assim. Então, a percepção de falta de ar varia muito, é algo muito individual. Tem gente que está com 97 falando que está com falta de ar, mas esse é falta de ar de ansiedade. Então, o que a gente não deve ir para o hospital é por ansiedade, por medo. Assim, não sei, por via das dúvidas. Agora, está se sentindo muito mal, uma febre que não passa uma semana, e parece que eu estou com falta de ar e não tem um oxímetro para eu ver, então vai que lá vão medir a sua saturação, vai ter um oxímetro lá no pronto-socorro. Agora, a pena é que é um aparelho relativamente caro, né? E para a grande maioria da nossa população brasileira... É tudo relativamente caro, é algo como que 100, 150, 200 reais? Com a inflação da Covid, está 200 e 300, o que para 90% da população brasileira, 80%, não é acessível, né? É muito difícil. Então, para algum nicho, para os pacientes que podem ter esse insumo, eu acho que é um grande divisor de águas, de saber vá para o hospital, não vá para o hospital. Eu fico bem tranquilo quando o paciente fala, nossa, estou tossindo muito, estou ruim, aí me está saturando 97, eu falo, não, aguenta aí mais uns dias, não vá para o hospital, não. Eu acho que a mensagem... Você acha que tem que ter uma caixa de cloroquina, uma de Clexane, um oxímetro em casa, você teria... Não tem nem dúvida. Tá bom, veja, é uma opinião. Fala, Matheus, desculpa. Acho que a mensagem que fica aqui é que a pessoa não deve ir para o hospital porque ela está com algum sintoma leve e estamos numa época de epidemia. Se ela não fosse para o hospital porque ela está só resfriada, como ela não iria normalmente, ela não deve ir agora também, só porque a gente está com a epidemia de coronavírus em curso. Mas à medida em que esses sintomas começam a tomar uma proporção maior em que ela se sente mal, aí sim procurar o serviço de saúde. A Adriana está perguntando aqui se é possível ter um dos sintomas só, por exemplo, falta de ar em grau leve, ou os sintomas sempre aparecem associados? Não. Pode ter sim, só um sintoma em grau leve. Inclusive tem o caso das pessoas que até não tem sintoma nenhum, né? Que são os assintomáticos. Então, a gama, o espectro que a gente tem de sintomatologia é muito, muito amplo. Tem desde da pessoa que não sente absolutamente nada, das pessoas que têm um sintoma leve, pessoas que têm mais sintomas em grau mais acentuado, até os pacientes que ficam críticos. Tosse, febre, falta de ar é a tríade clássica. Mas tem paciente que não sente nada, tem paciente que sente anosmia, que é falta de sentir cheiro, para de sentir cheiro. E às vezes vem como sintoma isolado. O paciente não teve nada, não teve febre, não tossiu, mas o cheiro, a percepção do olfato desapareceu. Tem paciente que tem diarreia só, tem paciente que tem dor abdominal, cólica só, e tem gente que tem tudo junto, né? Tem o azarado, né? Que não sente o cheiro, tem diarreia, tem tosse, falta de ar e febre. Então, infelizmente, tem gente que acumula as coisas. Qual que é a proporção, Alexandre? Você gosta daquele estudo, daquela avaliação que foi feita dos tripulantes do navio lá, 600 pessoas, não é isso? Qual que é a proporção dos que não tiveram sintoma nenhum? A proporção de assintomático varia de estudo para estudo. Ele é interessante porque era uma corte fechada, né? Dava para estudar melhor todo mundo. Lá acho que foi cerca de 30%, 40%. Alguns estudos mostram que pode chegar, estudos de modelagem populacional na China, pode chegar a 80%. Dos assintomáticos e assintomáticos. Então, para fechar certinho, 50% é um número bom no meio. Metade das pessoas vão ter nada. E aí, os 40% vão ter sintomas leves e 10%, que é essa pontinha, que vão ter os sintomas mais proeminentes. Desses aí, metade deve precisar de internação hospitalar. Como você falou, 5% não é muito para internar.
Mas quando você pega 5% de dezenas de milhares de pessoas, não tem leito de hospital que aguente. E vai precisar de UTI quantos? Talvez 1% desse total todo, né? 50% de assintomáticos, 40% de sintomas leves, 10% de muito sintomáticos, 5% internos, cada 5 que internarem, 1 vai para UTI. É muita gente. 1% precisar de UTI numa doença que pega milhares e milhões de pessoas é muita gente. Por isso a justificativa do distanciamento. Então não é que a doença seja muito grave individualmente para você, né? Gustavo pegou Pode Covid. ser, mas não necessariamente é. Estatisticamente, sua chance de ter um quadro leve é maior. O Paulo Vaz está corrigindo a gente aqui, é legal. Está perguntando para a gente o que é saturar bem. Falando aqui. É bom. Explica o que é saturar bem para quem tem Paulo, oxigênio. desculpa a linguagem. A gente tenta sempre falar com a linguagem mais acessível um pouquinho. A saturação de oxigênio é uma medida do quanto do oxigênio que a gente respira consegue passar dos nossos pulmões para a nossa corrente sanguínea, para as nossas hemácias. Então, a função do pulmão é basicamente essa, né? É tirar o gás carbônico e colocar o oxigênio dentro do organismo, vão para as hemácias. Tem um aparelhinho que a gente mede na pontinha do dedo a quantidade de oxigênio que chegou no sangue da ponta do dedo. E se ele chegou lá é porque o pulmão está bom. Então, a gente chama essa medida de saturação de O2, saturação de oxigênio, e acima de 94, 95 é uma medida bem tranquila para quem não tem problemas pulmonares prévios. 93 quer dizer vir para o hospital, é isso? Se você antes não tinha nada no pulmão, 93 já não é razoável. Agora, se era um paciente que já tinha enfisema, às vezes ele já tinha 93 a vida toda. Então, é importante até por isso ter um médico de confiança é muito bom por causa disso, né? Porque tem paciente que vai saturar 90 e eu vou falar para não ir para o hospital, porque eu sei que ele sempre saturou 90, né? Um paciente que era enfisematoso, que sempre foi 90. Fumantes, né, Isso. Cunha? Principalmente tabagista está acostumado. Ele vive tranquilo, vive quase em anaerobiose, né? Sem oxigênio. Então, esse paciente, ele não está pior do que ele estava. É muito importante as pessoas terem médico por isso, porque eles sabem como você era e como você é. Então, curiosamente, eu sempre quis ser atleta, né? Nunca consegui, mas sempre tento fazer exercício. Eu não passo de 96 de jeito nenhum, de 96%. E tem gente que vive em 99, 100, não sei por quê. Então, é caso a caso, mas 93 é um bom número na média. 93, 94 é bom chamar atenção. É anormal, pode ser uma anormalidade crônica, mas habitualmente é anormal. E se for uma anormalidade crônica, não precisa ir no pronto-socorro por isso. Acho que então, saturar bem é de 95 para cima, 94, 93 começa a ter uma relevância. Outra coisa que eu acho que é interessante aqui, a doutora Karime pede aqui para um dos dois do pessoal sem barba explicar como que faz para lavar a mão. Mostra a lavagem de mãos. Acho que essa é algo que soa muito, muito leigo, mas tem um potencial de benefício interessante. Eu vejo, às vezes tem gente, quando eu vejo o pessoal passando álcool gel na mão, às vezes passa só na palma, não passa no dedo. Então, assim, explica pra gente, mostrem vocês aqui. Isso vale para os leigos e para os médicos também, para os não leigos, né? Porque a gente sabe que da importância dessa medida, mas que ela só é efetiva se ela for feita de forma correta. Então, tem duas coisas aí principal. O Alexandre já falou da questão da água e sabão ou do álcool em gel. Água e sabão, sempre que tiver sujidade visível, o álcool em gel pode ser utilizado nas outras situações sem maior benefício, mas o que é importante da gente saber é que o tempo de lavagem, da higienização com álcool em gel é de pelo menos cerca de 20 segundos, e eu vou demonstrar como é que a gente faz isso. Primeiro a gente faz a higiene da palma das mãos, na sequência dos dorsos, né, das duas mãos, entrelaçando os dedos, então de uma e depois da outra. Na sequência, a gente higieniza os dedos, de novo nas duas mãos. O dedão também é uma área que precisa de uma higienização com mais cuidado. E na sequência, a ponta dos dedos. Manter as unhas curtas também é importante para esse processo, senão a gente não consegue fazer uma higienização adequada.
Alguma consideração aí, Alexandre? Isso aí. O pessoal da UTI faz isso tantas e tantas vezes. Isso sabe de cor. Exato. Eu acho que a gente vai sair desse momento mais protegido contra essas infecções. Acho que isso é um efeito colateral bom. Em 2009 a gente experimentou isso, né? Na pandemia de H1N1, a gente experimentou uma melhoria grande da higiene de mãos. As pessoas se preocuparam mais com isso. Talvez tenha efeitos colaterais para diminuir a infecção intra-hospitalar, né? Infecção por bactéria mesmo. As pessoas acostumarem a lavar a mão com mais frequência. Algumas coisas rápidas aqui, ó. Mais uma vez, ansiedade da falta de ar. No oxímetro, qual seria o número preocupante? Então, assim, ó, quando você tem falta de ar por ansiedade, na verdade, o número do oxímetro vai dar bem alto. Então, confia no oxímetro. Se o número do oxímetro der baixo, tenha medo. Na ansiedade, geralmente vem bastante alto. Eu queria... Alexandre, tem uma pergunta aqui sobre quem tem doença crônica que já toma cloroquina, está protegido, não? Não. Então, é bom deixar bem claro, a gente não tem nenhum motivo para suspender a cloroquina de quem toma doença crônica ainda. Saiu bem recentemente um estudo com resultados desastrosos em pacientes lúpicos que já tomavam cloroquina e taxas de internação e UTI, mortalidade muito ruins. Mas pode ser porque os pacientes eram ruins, assim, não é estudo que mostre que a cloroquina piora o prognóstico de ninguém. Agora, claramente, a cloroquina não evitou que os pacientes evoluíssem mal. Os pacientes que já tomam cloroquina têm que consultar o seu médico, seu reumatologista, por exemplo, que prescreveu, o dermatologista que prescreveu a cloroquina, para saber sobre a necessidade da droga ou não. O que a gente sabe até agora é que não protege em nada. Eu recebi WhatsApp, né? Todo mundo recebe coisas dizendo assim, vocês não acham estranho que nenhum lúpico no mundo teve Covid da forma grave ainda? Achei estranho porque minha melhor amiga é lúpica, toma cloroquina e teve uma Covid bastante ruim. Com imagem pulmonar, ficou bastante ruim. Então isso não é verdade. Cloroquina não protege os lúpicos, pessoas com artrite reumatoide. A gente não pode confiar nisso como profilaxia. Talvez funcione, talvez não funcione, mas a gente não tem nenhum estudo científico que mostre. Estou perguntando aqui do tratamento da doutora Elnara, que trabalha no CIR em São Paulo, que é basicamente anticoagulação, então está sendo estudado dentro de protocolos de pesquisa. Tem mais uma... você quer comentar um pouco, o doutor Fernando Bruno não está aqui agora, mas ele está cuidando da terapia de plasma. A terapia de plasma tem um protocolo aberto, sendo aberto aqui para estudar plasma do convalescente. Eu acho que é mais uma vez, está sendo estudado, não é uma terapia padrão. Basicamente, o que quer dizer isso é tirar os anticorpos do sangue de alguém que já curou o COVID e que tem a possibilidade de ajudar com esses anticorpos a tratar alguém que está adoecendo. Tem um racional, existe um desenho de que isso pode ajudar, mas também pode não ajudar. A gente está participando de um estudo disso, não é uma terapia padrão para todo mundo. Acho que queria que Gustavo, falar só um pouquinho aproveitando, é importante a gente falar além das terapias em si, a importância da gente ter estudos, de ter estudo clínico, porque toda vez que a gente usa uma medicação translocadamente, como está sendo a cloroquina, a gente perde a chance de saber se aquilo funciona ou não. Quando a gente usa uma medicação para todo mundo e não tem um grupo controle não usando a medicação, a gente nunca vai saber se funciona ou não a medicação. Então, no caso do plasma de convalescente, no caso da heparina, no caso da cloroquina, é importante que a gente tenha estudos randomizados, onde um grupo de pacientes tome a droga, o outro grupo não tome, que esses grupos sejam semelhantes, para a gente comparar. O Círio está muito empenhado em vários estudos clínicos, né? A gente tem estudo em andamento com corticoide, tem estudo com heparina, tem estudo com cloroquina, tem estudo com plasma de convalescente. A gente faz questão de fazer parte desses estudos, a gente apoia, a gente quer muito que exista uma medicação que mude o desfecho. Mas querer muito uma medicação que mude o desfecho não significa sair prescrevendo essa medicação para todo mundo sem estudo. Porque se a gente fizer isso, a gente nunca vai saber. E a gente precisa saber. Só reforçando um pouco o que você falou, eu sou oncologista clínico, então, assim, e a gente tem aqui dentro do Centro de Oncologia estudos abertos para tratar diversos tipos de câncer, isso é parte da prática do dia a dia. Eu já quebrei a minha cara várias vezes, achando que uma terapia que
tinha um mecanismo de ação interessante, uma bela explicação de por que aquilo funcionaria, algum caso que aparentemente ajudou muito, quando você coloca aquilo no estudo clínico, o estudo vem negativo. Veja, a gente torce para vir positivo e muitas vezes vem positivo, não é? Mas também há as situações nas quais o tratamento atrapalha e existem muitas situações nas quais o tratamento é fútil. Então, isso não é porque a gente é mal-humorado, a gente não quer usar tratamento novo, é só uma questão de que tem as outras questões que são profundamente relevantes de não machucar as pessoas e de também não dar falsas esperanças em algumas situações e, às vezes, muitas vezes, tirar o foco nessas situações especificamente, do tratamento apropriado é muito difícil de ser dado, que é o tratamento de suporte. Alguém me outro dia escreveu, você vai dar, é só suporte? Nossa, faz ideia. Porque é difícil fazer um bom suporte. É igual fazer um bom feijão com arroz. Eu não faço. Então, um bom suporte é um estado de excelência de um bom hospital e de um serviço de saúde bem instalado. Dar remédio é das coisas simples que a gente tem. Quero muito que tenha remédio. Você quer falar um pouquinho de desenvolvimento de vacina? Tem gente perguntando aqui bastante. Então, sobre vacina, tem duas coisas aqui. Eu estou dando uma olhadinha nas perguntas aqui. Tem alguém falando da BCG também, né? Que é uma vacina que já existe. E desenvolvimento de vacina específica para Covid. Falar das duas em uma, que a gente economiza um tempo aqui. Saiu um estudo mostrando que países onde tem vacinação em massa para BCG, que é a vacina de tuberculose, que tem menos casos de Covid-19, e a partir daí algumas pessoas já queriam vacinar todo mundo para evitar Covid-19. Isso é uma relação que não é uma relação causal. Tem milhões de coisas que podem estar acontecendo, podem ser países que chegou depois, principalmente no hemisfério sul, então nenhuma relação comprovada de benefício da vacina de BCG. A vacina específica para Covid, ela tem um problema maior do que a vacina para influenza, por exemplo, o H1N1. Não existe vacina para humano, pelo menos, para cães tem, mas para humanos não tem para os outros Covid. Então a gente precisa desenhar uma vacina completamente nova, e esse nem é o maior problema. A gente vê na mídia, já tem notícias de que 1 mês, 2 meses, a gente já vai ter uma vacina pronta. Mas ter uma vacina pronta não quer dizer ter uma vacina testada. E teste de vacina é muito mais difícil do que teste de medicamento. Porque medicamento a gente dá, observa 1 ou 2 semanas, que é o que duraria a doença, analisa os dados dali a 1 mês e descobriu se o remédio funcionou ou não. É simples assim. Desde que haja estudo e as pessoas topem entrar no estudo e não receber a droga indiscriminadamente. Vacina não. Você tem que dar a vacina para as pessoas e esperar para ver quantas vão se contaminar no braço que tomou a vacina e quantas no braço que não. Você não pode forçar as pessoas a se exporem para o estudo andar mais rápido, né? Isso não é ético, né? Isso é o jardineiro infiel, não pode fazer isso, forçar as pessoas a se infectarem para ver se a sua vacina funcionou. Então, o que acontece é que um estudo com vacina deve demorar, no mínimo, depois de a vacina estar pronta, candidata à vacina, pelo menos uns 6 meses, para você expor a população e analisar os dados. Dessa maneira, eu acho pouco realista a gente pensar em uma vacina para esse ano. É algo para o ano que vem, talvez para o meio do ano que vem. E vai ajudar se vier o ano que vem? Não sabemos, talvez o ano que vem, se a imunidade for duradoura, deve ter essa pergunta em algum lugar aí sobre imunidade, depois a gente pode falar. Se a imunidade for duradoura, como eu pessoalmente acredito que não vai precisar mais. Ou vai precisar para um contingente muito pequeno, porque a grande parte da população já vai ter sido exposta, o vírus já vai ter sido, pelo menos, eliminado da maior parte dos países. Então essa era a outra coisa que eu ia falar, assim, quando alguém fala de jovem, criança, etc e tal, é aquela coisa, ninguém está protegido, certo? Salvo quem já teve ou não? Quem já teve está protegido ou não está? Então, você sabe que essa é uma pergunta frequente, a OMS até lançou um alerta esses dias, dizendo que não existem estudos conclusivos sobre imunidade permanente. Mas se a gente parar um pouquinho, e muita gente querendo fazer sorologia também, para ver se tem anticorpos, para ver se está protegido, 2 coisas. Primeiro, que os anticorpos não necessariamente têm a ver com proteção. Você pode ter tido Covid, não ter desenvolvido anticorpos e estar protegido, por causa do tipo de imunidade, uma questão técnica, imunidade celular e humoral. Mas assim, não, talvez sem anticorpos você consiga proteção. Talvez não. Mas o que a evidência mais relevante para mim é que a gente tem dezenas de milhões, centenas talvez, não diagnosticados milhões de casos no mundo, e a gente não tem casos clínicos de reinfecção. Você pensa em países como a Itália, onde foi aquele caos, onde a população toda se infectou, a gente ia ter uma dezena de casos de pessoas que tiveram 2, 3 vezes Covid. E a gente não vê profissionais de saúde, médicos, vários com Covid, voltaram para atenderam gente com Covid, você não viu o médico tendo Covid a segunda vez. Então isso é uma evidência bastante palpável do ponto de vista epidemiológico de que há proteção sim. A grande pergunta é, quanto tempo dura?
A proteção é duradoura? A proteção dura 1 mês, 2 meses, 6 meses ou dura para sempre? Essa resposta é só lá na frente. Então, nesse caso, a vacina seria útil. Se a proteção durar 6 meses, vai ser bem-vindo a vacina para a pessoa não pegar o vírus de novo. Mas eu acho que confere imunidade permanente pelo tempo que a gente já tem de evolução da pandemia e a ausência de relatos consistentes de reinfecção. Os relatos que dizem que é reinfecção são relatos de pacientes que tiveram exames positivos novamente. O que significa só que talvez ele tenha feito um exame que deu negativo, um falso negativo, e o exame voltou a ficar positivo sem quadro clínico. Isso não é reinfecção ou recaída, não denota não imunidade. Eu tenho lembrado com muita frequência da frase de um amigo meu, camponista do Rio de Janeiro, o Roberto Gil, me ensinou. Uns anos atrás, eu escutei ele falando uma frase, deve ter um autor famoso, se não for, vai ser ele. Cuidado com as suas certezas, que as verdades envelhecem. As verdades nunca envelheceram tão rápido, na minha opinião. Assim, o que a gente tem apanhado de informação dia após dia, a impressão que dá que as coisas estão solidificando um pouco mais. Quer comentar um pouco sobre isso, Matheus e Alexandre? Assim, o quanto de mudança de ideia, de informação nova, de amadurecimento a gente tem tido. Veja, muita gente importante, gente boa, gente que estuda, fala uma coisa hoje, amanhã, olha, fala outra coisa diferente, assim, não é porque o cara é burro, não é porque ele não estuda, é porque, de fato, tem uma quantidade muito grande de dados. E qual é a visão de vocês sobre isso? Eu tenho mudado de ideia com grande frequência, e olha que eu não sou especialista, eu não sou um covidologista, um covidólogo como você. Não, eu acho que é o que a gente tem falado mesmo. A quantidade de informação realmente é muito grande e a gente está aprendendo na medida em que a doença está andando. Então, o que a gente sabe hoje é que as certezas são muito pequenas, mas não tenho o menor medo de admitir que o que a gente fala hoje pode não estar 100% certo, porque a gente não sabe como que esses estudos que estão acontecendo o que eles vão mostrar para a gente. Quem sabe o que vai acontecer está muito mal informado, né? Como diz o Dr. Stênio Pascoal. Isso é ótimo. Essa é uma frase bastante real. Também tem a do Magno, que disse que no Brasil eu não lembro exatamente, no Brasil até o passado é imprevisível, mas isso não é no caso do Brasil. Tem algumas perguntas aqui perguntando se o Sírio abriu mais leitos de UTI e se a gente está preparado para receber muitos pacientes. Assim, defina muitos, né? Muitos na escala que a gente recebe, a gente se preparou. Em São Paulo existe uma aquisição grande de ventiladores, as pessoas falam com 170 respiradores, contratou gente, abriu leitos de UTI. Aqui a gente aumentou a nossa capacidade de 10 para 15 e deixamos para 20, já está mais ou menos pronto. Embora isso ainda não tiver, embora a gente ainda não tenha tido esse uso. O que aconteceu, na verdade, foi o contrário. A terapia intensiva está com menos pacientes do que o habitual, porque as cirurgias de grande porte estão paradas e grande parte desses leitos servem para dar suporte a essas cirurgias. Então, a gente está esperando algo que não veio. Talvez as duas coisas venham juntas. As cirurgias que estão retidas, os tratamentos de doenças importantes que estão retidos e uma onda de casos de Covid. Mas, poxa, a gente está preparado, nós aumentamos a nossa capacidade, mas a gente ainda não utilizou isso de forma plena. Salvo engano, o Matheus pode falar melhor, acho que no momento que a gente teve mais pacientes com Covid na UTI foram 6. Aqui em Brasília. Em São Paulo, eu não lembro exatamente os números, mas acho que algo como 60 teve em algum momento. 60, quase 70 teve lá em São Paulo. Na terapia intensiva e 125 no total. Isso aí. Quase 100 na enfermaria. Eram 90 na enfermaria e 60 e poucos, eram 150 no total, somando enfermaria e UTI lá em São Paulo. Já está se falando de mutação do vírus. É verdade, Alexandre? Então, todo vírus é um micro-organismo mutante. Agora, a gente tem que diferenciar se essas mutações têm impacto, em patogenicidade, que é a capacidade do vírus causar doença mais agressiva ou menos agressiva, isso parece que não, ou se tem impacto em causar resistência, ou, na verdade, uma não eficácia da vacina que for desenvolvida.
que esse é o problema para HIV, por exemplo, né? Visto que a gente não consegue fazer uma vacina, ou para influenza, que todo ano muda e a gente tem que tomar vacina nova de influenza todo ano, porque o vírus é um vírus um pouquinho diferente pelas mutações. Já existem vários tipos de vírus diferentes pelas mutações, mas parecem que dão todos a mesma coisa. Então, do ponto de vista prático, clínico, não muda muito a gente ter essas pequenas mutações. Isso é de vírus. O vírus gosta de mudar. Tá bom. Eu acho que está dando a hora aqui. Eu queria fazer só agradecer a presença de vocês, do Alexandre, do Matheus, de quem está vendo de casa. Queria me solidarizar com as pessoas que estão vivendo essa dificuldade dentro de casa, que estão vendo pessoas doentes adoecerem. Queria também dizer que a gente sente por ter mais de 5 mil mortos no Brasil hoje por uma causa a mais, maior do que os problemas que a gente já tem, que a gente trabalha numa instituição que tem um ramo filantrópico muito significativo, que tem a solidariedade dentro do seu coração, que a gente sente como médicos e como pessoas. E também queria dizer que como instituição e também como médicos, o Alexandre, eu, o Matheus e todas as pessoas que trabalham aqui, os médicos do Brasil, os profissionais de saúde do Brasil, enxergam nesse momento uma grande oportunidade de ajudar. Assim, a gente não está feliz que a epidemia aconteceu, mas a gente enxerga que a gente tem uma missão importante num momento como esse. É hora da gente mostrar do que a gente é feito, é hora da gente dizer que a sociedade pode contar conosco. E eu acho que você que está em casa, você que está vendo no Facebook, ou seja, acione os profissionais de saúde. Eles não querem se esconder de você, eles querem te ajudar, seja com Covid, seja com queixas infecciosas, seja porque você tem uma dor que está persistindo, porque tem uma tosse, porque você está deprimido, você está triste. A solidariedade ela precisa aflorar num momento como esse. Então, assim, a gente precisa sair disso melhor, e se a gente precisa sair disso melhor como gente. Alexandre e Matheus, fiquem à vontade e façam suas considerações. Mais novos primeiro. Não, eu tenho muito que agradecer por um lado, porque a gente está passando por essa situação, que é uma situação muito delicada, mas a gente está conseguindo passar por ela numa situação mais bem preparada do que em outros lugares. Ainda a gente teve a sorte de conseguir aprender com outros lugares que tiveram essa epidemia antes da gente, e talvez por isso a gente esteja lidando um pouco melhor com ela. E tirando o fato de a gente estar numa situação com relação ao tempo um pouco mais privilegiada, também tem um fato da gente trabalhar numa instituição que tem uma estrutura, tanto uma infraestrutura quanto uma estrutura de equipe assistencial maravilhosa. O Sírio-Libanês tem uma tradição até de terapia intensiva muito grande, né? A primeira UTI do Brasil é do Sírio-Libanês lá em São Paulo, e isso hoje, essa estrutura toda e as pessoas que fazem parte do time estão ajudando a gente a enfrentar isso de forma particularmente melhor do que seria possível. Então, isso é muito gratificante. Isso aí que o Gustavo falou, esse momento que a gente mais precisa de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Assim, a classe médica, os profissionais de saúde, enfermagem, físico, técnicos, todos, ninguém é herói. Essa é a nossa profissão, né? A gente estudou, a gente escolheu isso para fazer isso, para cuidar dos outros. Mas a gente precisa de empatia da população geral. Me entristece nessa pandemia ver as pessoas brigando por motivos políticos, enquanto a gente devia estar focando em cuidar do doente, evitar que gente morresse. Então as pessoas estão defendendo posturas, seja em relação a isolamento, seja em relação à droga ou não, muito mais por critérios políticos do que pensando no bem da sociedade em geral. Se as pessoas defenderem uso de droga ou isolamento tal ou qual porque acha que é bom para todos, é muito lícito. Defender isso por posições político-ideológicas, acho triste. Conversei com o Gustavo semana passada a respeito de umas coisas que mais me deixou triste
nessa pandemia toda, que é a questão da cloroquina, que além de me causar um certo desconforto científico, por embarcar em algo que não tem evidência, mas tem uma questão sociológica. A gente viu uma corrida das pessoas às farmácias para comprarem cloroquina, e não é só deixar as pessoas lúpicas sem a medicação, é deixar o seu semelhante, o outro, que se a cloroquina realmente funciona e quem está comprando acha que funciona, pode deixar alguém que precise de cloroquina, porque vai ter uma forma grave de Covid sem a droga. Isso é muito triste de ver, né? As pessoas pensando primeiro em si. Esse é o apelo que a gente faz, né? Da gente pensar primeiro no outro, ou pensar em todo mundo junto, né? Falar assim, não, vou comprar cloroquina, mas quem no meu condomínio precisar, eu tenho cloroquina. Deixa a cloroquina na farmácia para quem precisar, se é que funcionasse. Eu acho pessoalmente que não funciona. Estou torcendo para funcionar nos estudos clínicos. Então é momento de exercitar a empatia mesmo, né? De aquele casal de velhinho lá que não tem filhos, de você levar alguma coisa para eles, né? Levar uma comida, põe uma máscara, leva alguma coisa, tentar ajudar quem está numa situação mais difícil, está deprimido, ligar para o amigo que você sabe que mora sozinho, fazer chat pelo Zoom, tentar exercitar um pouco a empatia e compaixão. A gente deve sair melhor da pandemia do que entrou. Muito real. Eu não me manifesto sobre tratamento, porque eu não tenho muita base para isso, mas eu acho impressionante ter base para falar de doenças infecciosas, não é a minha área, mas é impressionante como todo mundo tem uma opinião sobre isso. Assim, eu não sei quem está certo, quem está errado, mas de fato é algo impressionante, como existe, inclusive dentro da nossa área, muita gente que se manifesta a favor, contra, ou muito antes pelo contrário, que não tem muita vivência disso. Acho que é muito delicado. E mais uma vez, também é parte a gente precisa compreender, que é parte desse processo de adoecimento que todo mundo está, tanto da pandemia, das pessoas que adoeceram da infecção, quanto da doença mental e do distúrbio que isso traz, está mudando a vida de todo mundo. Então, de fato muito significativo esse momento que a gente vive. A gente está aprendendo muito com ele, é triste, tem muitas histórias tristes com isso, mas de fato a gente precisa sair melhor disso. Agradeço a todos, ao hospital, a vocês que estão vendo, ao time da TI que montou esse meeting à distância, ao pessoal do marketing, e a todo mundo, todos os profissionais de saúde, todo mundo que trabalha no hospital que está ajudando a cuidar dos nossos pacientes, tanto dos Covid quanto dos não Covid. Um abraço. Obrigado, gente. Saudações. Um abraço.